Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. E bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também já tá aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os conteúdos postados aqui estão disponíveis lá no meu Spotify em formato de áudio. E o link também já fica aqui embaixo na descrição do vídeo, assim fica mais fácil, né, vocês me encontrarem por lá. Como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, a gente já vai para os relatos, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de também ativar o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sábado, então às vezes o YouTube não notifica todo mundo. Eu sei que às vezes só de você ser inscrito ele já notifica, mas caso você não esteja aí sendo avisado quando o vídeo vai ao ar, ativa as notificações que assim não tem chances de você perder. E também de curtir o vídeo, tá, gente? Agora no iniciozinho, antes da gente ir pros relatos, já curte aí, não deixa pra curtir no final, ou não sai do vídeo sem curtir, porque me ajuda muito a divulgar o vídeo aqui. E se tiver disponível a opção de hypar, hypa pra mim. Eu tô sempre lendo os comentários e eu vejo muita gente comentando que gasta todos os hypes comigo, então assim, eu fico muito agradecida, muito mesmo. E um outro avisozinho, coloca aqui nos comentários quais temas de relato, assim, vocês querem ver, e vão colocando, e aí, os que forem tendo ali mais curtida, né, que eu ver que realmente a galera quer bastante, eu vou separando pra trazer pra vocês, porque, gente, eu confesso que eu tô ficando meio sem criatividade, e aí eu não quero ficar trazendo sempre das mesmas coletâneas, eu gosto de dar, assim, um certo espaçamento de uma coletânea pra outra parecida, e aí às vezes eu vou ficando sem criatividade, né, às vezes some aí um pouco a criatividade, então coloca aí nos comentários que eu vou anotar e vou pesquisar no meu e-mail se tem relatos em relação ao título, né, que vocês querem. Por favor, então assim, ó, se você que tá assistindo, não esquece de sair desse vídeo sem antes... Ai, deixa eu só mexer aqui. Sem antes escrever aí, né, uma sugestão de tema, tá bom? Mas agora sim, já falei demais, então vamos pros relatos. Deixa eu só beber uma aguinha. E os relatos de hoje, né, o nosso tema é sobre entidades. E vocês me pediram muito, e tinha muito tempo que eu não fazia, eu tava dando uma olhada no canal e realmente tinha, ó, bons meses que eu não trazia sobre entidades de Umbanda, porque eu fiz um esses dias, mas aí como foi minha irmã que separou os relatos, e tadinha, ela não entende muito sobre a diferença, às vezes, de uma entidade, tipo, um encosto que tá dentro de casa, por uma entidade, assim, de Umbanda. Então ela misturou tudo, aí ficou uma coletânea meio bagunçada, mas aí essa hoje, que foi como, né, foi eu que separei, então, assim, é só sobre entidades de Umbanda. Então, vamos pro nosso primeiro relato, e esse se chama Sonho com Pombagira, um aviso crucial. Oi, Leandra, eu peço que não revele o meu nome, pois este sonho é recente e aconteceu em 2023. Eu gostaria de saber qual entidade falou comigo. Se você ou seus seguidores souberem, por favor, falem no vídeo e eu espero que goste do relato. Eu gostaria de compartilhar um sonho que eu tive em um momento difícil, quando eu estava muito mal e vivia em hospitais por conta da minha anemia. Eu me senti observada, mas não de uma forma boa, e sim ruim e pesada. Em uma noite, eu decidi dormir na sala porque o meu quarto estava com as paredes muito úmidas devido à chuva. E para não piorar ali a minha alergia, eu optei, né, em dormir pela sala. Nessa noite, eu sonhei com uma mulher. Ela era branca, com cabelos pretos, assim, longos e lindos, e vestia um vestido longo e preto. Mas eu não me lembro, assim, do cheiro dela. Ela veio até mim, onde eu estava ali deitada, e falou com muita elegância e doçura. E foi aí que eu descobri o motivo da minha sensação de ser observada. Ela me mostrou a foto de um homem que eu não conhecia e me disse: "Tome cuidado com esse homem. Ele está te observando. Não dê brechas e não fique em casa sozinha. Sempre peça proteção antes de sair de casa." Ela até falou outras coisas, mas eu não me lembro muito bem. A foto do homem e a sua aparência desapareceram da minha memória logo após eu acordar. Desde esse sonho, eu nunca mais me senti observada. Sempre pedia-lhe proteção antes de sair e evitava ficar sozinha em casa.
Seguindo, né, tudo ali que ela tinha me dito no sonho. E aí, depois disso, eu nunca mais tive contato com ela, mas sou muito grata. Eu acredito que a entidade que apareceu para mim seja a Pombagira Maria Padilha. E esse é o meu relato, eu estou bem agora e não me sinto mais observada. Se você souber quem é essa mulher, por favor, me avise no meu Instagram. Ela passou o Instagram dela. E aí depois ela colocou embaixo: eu sinto um chamado para a Umbanda e quero conhecer mais sobre essa religião linda no futuro. Infelizmente eu ainda não posso por conta da minha família, que é muito preconceituosa. Eles são da igreja evangélica, então você deve entender como é. Mas enfim, espero que tenha gostado do meu relato. Olha, um beijo. Muito, muito obrigada por ter enviado. E assim, com certeza foi um aviso. Às vezes era, né, pelo jeito, né, às vezes era pode ser um vizinho ou alguém assim que, sei lá, viu você. É porque você não colocou a sua idade, né? Mas às vezes, mas você deve ser de menor, pela questão que você falou da família e tal. Então provavelmente você ainda estuda, né? Deve estar no ensino médio, por exemplo. Ou talvez na faculdade, né, não sei dizer, mas às vezes pode ser alguém ali, né, que viu você saindo, por exemplo, da escola, da faculdade, sabe, né, que às vezes achou você uma pessoa bonita e né, começou a pensar em fazer maldade com você. E se você se sentir ali observada, às vezes pode ser até assim alguém mais próximo a você do que você imagina. Porque às vezes você não lembra do rosto do rapaz e tudo mais, como uma forma de não criar confusão na sua vida. Porque às vezes se você lembrar e depois ver a pessoa, você vai querer tirar satisfação. E às vezes por conta disso que a entidade fez você esquecer do rosto do rapaz. E pode ter sido assim, dois tipos de livramento, não só o livramento dela ter avisado, né, e ter tipo assim, pra você ficar esperta, mas como pode também ela ter ido até a pessoa e feito alguma coisa pra essa pessoa não mexer em você, porque tem isso também, né. Mas ainda bem que não aconteceu nada, né, gente. A gente tem que ficar muito ligado, né, porque de fato nós temos que ter mais medo dos vivos do que dos mortos, porque né, como que fala, feitiçaria, essas coisas pega, destrói, sim. Mas, gente, o ser humano em si pode fazer muita maldade. Então, assim, eu, pelo menos, tenho mais medo de vivo do que de morto. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. E esse se chama O Umbral e o Resgate da Entidade. Oi, Lili, tudo bom com você? Eu sou a Renata. O meu nome está trocado. Tenho 18 anos e não tem problema algum em você falar o meu nome. É porque já tá trocado. Bom, já tem algum tempo que eu quero te mandar esse recado, mas sempre acabo adiando. Espero que leia. Eu acho que ela quis dizer relato. Bom, esse é o relato do dia que eu conheci o Umbral e fui resgatada por uma entidade da minha coroa. Eu tenho aproximadamente 2 anos de Umbanda, fazendo ali parte da corrente, entre ali, né, eu fazer parte da corrente e desenvolvendo ali a minha mediunidade. E dentro da minha religião, nós acreditamos que alguns médiuns têm a capacidade de fazer viagens astrais, desdobramentos, que é quando estamos, assim, geralmente, né, dormindo, e nosso espírito sai do corpo para viajar por outros planos. Bom, a minha casa, infelizmente, é um ambiente que tem muitas brigas e desentendimentos. O casamento dos meus pais é um tanto infeliz e, como todo mundo, exceto o meu irmão mais novo, trabalha fora o dia todo. Eu, no caso, só trabalho meio horário. E eles acabam ficando muito estressados no período da noite e rolam muitas discussões na maior parte do dia. Enfim, falta de terapia. Gente, sempre quando eu dou risada assim durante o relato é porque a própria pessoa também colocou kkkk. Aí eu percebo que ela falou em tom de tipo assim, de ser engraçado a situação. É por isso que eu rio, tá? Mas enfim, eu dei esse contexto para explicar que onde eu moro, né, vive com energias muito carregadas. E por mais que eu tente sempre fazer limpezas e proteções, não adianta apenas eu fazer a minha parte. Afinal, não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. E devido a essas energias obscuras que estavam rodeando a minha casa há alguns meses atrás, que foi quando aconteceu esse relato, né, que eu estou te contando agora, eu sempre me sentia muito pesada lá dentro. Como se tivesse ali espíritos que não eram minhas entidades me observando.
Eu sempre acordava às 3 da manhã sentindo energias muito pesadas. Eu me revirava na cama ali durante ali a noite toda. E olha que assim, o meu sono sempre foi muito pesado. E normalmente, nem assim, se o mundo pegasse fogo, eu acordaria. Bom, a minha gatinha, que é um amorzinho, ficava aflita, querendo ali morder e meio que arisca, sabe? Mas enfim, até que na madrugada do dia 1º de fevereiro deste ano, aconteceu. Eu tinha acordado, mas não na vida real, e sim dentro desse desdobramento. O meu corpo físico tinha noção de que era algum tipo de sonho lúcido, mas eu não conseguia me mexer na vida real. E o meu coração estava muito, assim, realmente muito acelerado. O meu espírito havia ido parar no banheiro da minha antiga escola, que inclusive era um lugar daquele prédio onde eu me sentia muito estranha quando eu era criança. Era um desses banheiros sujos com uma decoração meio acinzentada e que sempre tem uma goteira pingando da encanação, sabe? Eu me olhava no espelho quando de repente entra um menininho de ali uns 7 ou 8 anos pela porta. Ele para do meu lado e fica me encarando. Eu assusto, afinal era um banheiro feminino, né? E quando eu me viro pra ele assim, pra poder questionar o que estava acontecendo, eu dou um grito. Era uma criança loirinha de moletom, branquinha e bochechuda. Estaria tudo bem se os seus olhos não estivessem completamente brancos, Liandra. Acho que na tentativa de me provar que aquilo era só um sonho, na tentativa de me provar que aquilo era só um sonho e não era real, eu o agarrei pelos ombros e o saculejei, gritando furiosa e desesperada, mandando, para que ele parasse com aquela brincadeira, pois não havia graça nenhuma e estava me assustando. Porém, o menininho continuou com os seus olhos brancos ali me encarando fixamente. Se é que dá pra encarar alguém, não tendo pupila e íris, Mas então, sem mais nem menos, ele se virou e do mesmo jeito que chegou, foi embora. Do nada, o desdobramento me leva pra minha casa. Sabe, Liandra, é muito doida e bizarra a experiência e a sensação de passar por isso. Bom, dentro desse desdobramento, você tem os sentimentos da vida real. Se alguém te toca ou te machuca, você sente. E o que você chora ali dentro é como se estivesse chorando na vida real. Era de manhã no desdobramento, mas estava escuro, como se todas as cortinas ali da casa estivessem fechadas. Entrava apenas um único feixe de luz pelas janelas. Eu me levantei e fui procurar por meus pais e eles não estavam em lugar nenhum da casa. E ao mesmo tempo, a sensação de algo ruim ali me rodeando só aumentava. Eu voltei pra cama e me cobri quase até ali, quase até a cabeça, com medo de ver algo, sabe? Na vida real, eu não sou médio de visão, mas em sonhos e em desdobramentos eu consigo ver tudo perfeitamente, até porque, os desdobramentos acontecem no plano espiritual e não no físico, então eu tava com medo de ver alguma coisa. Só que quando eu olhei ao redor, eu vi ali sombras rodeando os cômodos, como se muitos espíritos que não encontraram a luz estivessem vagando, sabe, de lá pra cá. E por mais que eu não conseguisse ver nenhuma forma, mas apesar de tudo isso, eu não conseguia ver nenhuma forma muito concreta dos vultos, mas eu sabia, que eram vultos. E bom, eu comecei a gritar pelo meu pai ou pela minha mãe, pois como eu achava, que estava na vida real, eles ali teoricamente estariam em casa, mas assim, não estavam, Liandra? E eu tenho o costume de dormir com o celular debaixo do travesseiro, e no desdobramento, o meu celular estava exatamente lá. Porém, na vida real, enquanto o wallpaper, o wallpaper que fala? Wallpaper, sei lá. O plano de fundo era de Mãe Oxum. E no desdobramento era um demônio horripilante. Tinha chifres gigantescos ali, uns 2 metros de altura. E a pele era um misto de preto com vermelho, como se fosse couro. E quando eu levantei os meus olhos quando eu levantei ali os meus olhos e fixei na porta do meu quarto, esse mesmo bicho estava lá, me encarando de um jeito demoníaco. Mesmo sendo médium, eu não tenho clarividência para ver espíritos, então eu sou muito cagona para isso. Eu nunca vi nada e se percebo algo estranho, eu me faço de bobo.
de boba. Mas assim, era tão nítido aquela presença ali no ambiente que o meu impulso foi apertar os olhos enquanto eu já estava ali chorando de medo. Quando abri e vi que ele não estava ali mais, né, fisicamente, mas mesmo assim eu ainda sentia a presença dele por perto, eu simplesmente saí correndo, assim, só de pijama, sem pegar absolutamente nada, sem pegar celular, nem chave, nem nada. E assim, gravem bem essa parte de que eu não peguei nem o celular e nem a chave. Eu apenas saí correndo no meio da rua, chorando muito e com muita taquicardia. Eu também estava chorando, né, e com ataque cardíaco já na vida real. E eu percebi isso depois que eu acordei. Bom, até a altura em que eu desci ali o morro, eu não havia visto nada de estranho novamente. Mas era como se eu não tivesse vizinhos. As casas e as ruas estavam lá perfeitamente, mas não havia uma alma viva sequer. E isso porque eu chorava muito, assim, pedindo socorro, porque tinha algo de muito ruim na minha casa, mas ninguém aparecia, né, pra me ajudar. Porém, quando eu cheguei na rua principal da minha casa, que é uma avenida que tem ali no meu bairro, cheia de lojas e comércios local, onde diariamente tem muitas e muitas pessoas andando, né, por ali, eu comecei a vê-los. Eram seres humanos, assim, exatamente como pessoas, mas os olhos totalmente brancos, assim como o menino do banheiro. Eles vagavam por aquela rua em todas as direções, e a cada vez que eu os via, mais eu ficava apavorada e gritava mais. Afinal, eu não conseguia entender onde eu estava e onde as pessoas normais estavam, né, e o que estava acontecendo. Eu simplesmente não conseguia acordar de jeito nenhum, e por mais que eu lutasse para voltar à realidade e para sair dali, eu não conseguia. Aqueles seres andavam e passavam por mim como se eu não fosse ninguém. Era como se não me visse, sabe? E não visse nada à frente deles. Alguns tinham roupas desbotadas ali surradas e outros tinham como se fosse sangue salpicado em seus rostos. Mas absolutamente todos tinham olhos brancos. Ninguém ali me enxergava e isso me deixava cada vez mais desesperada. Eles não me faziam mal, afinal de contas, nem conseguiam notar a minha presença. Mas a energia e o carrego daquele lugar era horrível. A pior sensação que eu já senti energeticamente falando. Eu sentia uma dor, assim, um sofrimento e uma amargura que eu nem sou capaz de descrever em palavras para que você, assim, me entenda. E aquelas almas, elas sofriam tanto, elas carregavam tanta dor em si, que eu conseguia sentir cada mínimo de detalhe daqueles sentimentos horríveis. E assim era com o mundo real. As mesmas lojas ali de roupas, de comidas, supermercados, farmácias, sorveterias, as lotéricas e até assim os jogos de bicho estavam ali. Porém, no lugar de pessoas reais, eram almas vagando. E eu gritava assim de doer o coração, Leandra, porque eu estava sentindo uma dor que eu nem sabia de onde estava vindo. Era uma dor emocional. E além do medo profundo de ficar presa ali para sempre, é claro, e sem contar, né, além do medo do lugar, também eu tinha o medo profundo de ficar presa ali para sempre, é claro. Eu berrava por socorro, pedindo ali para que alguém me levasse para casa, e eu ficava gritando que estava vendo demônios e tal, só que era como se ninguém conseguisse me ouvir. Sabe, eu não tinha respostas nunca. Até que em um determinado ponto do percurso, eu vi um homem caminhando. Ele era negro, muito retinto mesmo, de cabelos crespos e preto, um maxilar bem ressaltado. E ele tinha uma ruga ou outra ali no rosto, devia ter entre seus 40 a 50 anos de idade. Ele vestia uma roupa normal e uma roupa de cor branca. Uma camisa e calça da mesma cor. Cruzando o corpo dele tinha um brajá, que para quem não sabe como é fisicamente, são aquelas guias grossas feitas com muitos fios de conta enroscado um no outro. E era muito bonito, sabe? Era um brajá preto e vermelho cruzado para a esquerda do tronco dele. E trazia no colo um cachorrinho preto. Não era de nenhuma raça amedrontadora, como assim um pastor alemão ou coisa do tipo.
Era um cachorro preto, pequeno e peludo, muito manso e calmo, até fofinho, sabe? E esse homem, ele tinha pupilas castanhas escuras, quase negras, e ele conseguia me ver, diferente de todo o resto. Atrás dele, em fila indiana, vinha umas 10 pessoas mais ou menos. Talvez até um pouco menos que isso. Eu não me lembro ao certo. E essas pessoas, elas tinham uma expressão mais serena e também tinham pupilas nos olhos. Era como se elas tivessem acordado daquele transe que aquele lugar ali causava. Esse homem as guiava entre todas aquelas almas, e eu tinha a sensação de que um dia elas haviam sido exatamente como os outros espíritos sem pupila, vagando sem rumo e sem noção de onde estavam. Mas aquele homem havia as salvado. Ele me parou e falou comigo. Aí ele falou o seguinte: minha Sofia, é um jeito que algumas entidades, principalmente pretos velhos, têm de falar minha filha. O que você tá fazendo perdida por essas bandas? Tá precisando de ajuda, Eu, ainda chorando muito, expliquei para aquele homem meio que gaguejando o que estava acontecendo. Quando eu terminei de falar e pedir socorro, ele deu um passo para frente e me abraçou. E nossa, foi assim o melhor abraço que eu já senti na vida. Enquanto eu sentia ali aquele abraço, era como se todas as dores do mundo tivessem cessado. Eu voltei a me sentir uma criança novamente, sem trauma algum. E ele me dizia que ia ficar tudo bem e que eu ia voltar para casa. Ele me soltou ali do abraço e disse: minha Sofia, esse nego não pode parar agora não, porque eu tenho que levar essas pessoas para a luz. Tem lugar melhor esperando por elas. Mas toma aqui. E Leandra, vocês lembram que eu tinha saído de casa correndo ali desesperada, sem levar nada comigo? Então, esse homem, ele tirou o meu celular do bolso e entregou na minha mão. E aí o plano de fundo havia voltado a ser Mãe Oxum. Ele voltou a falar: toma esse coiso aqui e ligue pro teu pai. Ele com certeza vai vir socorrer a Sofia. Mas se ele não te socorrer, não se preocupe não. Não se preocupe não, nega, que eu volto aqui pra te buscar e te levar pro seu mundo. Porque esse mundo aqui não é pertencente da Miss Sofia, não. A senhora é de outro lugar. Agora atravesse a rua e ligue pra ele. Não fique dando bobeira aqui não, minha menina. Nisso, ele seguiu o caminho, né? Depois de me ajudar, eu atravessei ali a rua. E a minha última lembrança desse desdobramento foi que eu telefonei para o meu pai carnal. E alguém, provavelmente ele, atendeu. Essa foi uma experiência muito assustadora que eu tive, mas ao mesmo tempo linda e que me ensinou muito. Leandra, eu sei que tem muito macumbeiro de plantão que também te segue, que provavelmente alguém vai comentar sobre o celular, dizer que isso não tem nada a ver ali, né, com a nossa fé. E sim, é claro que os guias não usam celular ou coisa do tipo. Mas as pessoas precisam entender que eles não são burros ou antiquados. É óbvio que eles sabem o que é a tecnologia atual, sabe o que é Wi-Fi, celular e tudo mais. Eles só não falam sobre, afinal eles passam muito tempo conosco e como não saberiam, né, o que é o mundo de agora, não é mesmo? Eu acredito que o celular ele foi usado nesse desdobramento não de uma forma literal, mas sim como um mero objeto para representar um portal, sabe, uma conexão entre o plano terrestre e o espiritual. Quando eu liguei para o meu pai no desdobramento, é como se eu me reconectasse ali com um plano do qual eu faço parte e para eu conseguir fixar-me, né, novamente aqui. Da mesma forma que quando eu vi o obsessor na tela do celular, era um portal me mostrando como andava o espiritual da minha casa, que não estava nadinha bem. Sobre o homem que me resgatou, eu tenho dúvidas de quem ele seja. Eu conheci há pouco tempo o meu Exu em terra, então, e não foi essa aparência que ele me mostrou ao me incorporar. Porém, esse pode ser um outro Exu que eu carrego também. O que eu sigo cogitando, além de um Exu, é que seja talvez um preto velho da minha coroa. Pela forma como ele falava, né, pelos trejeitos, pelos mínimos detalhes ali, sabe? Ele estava sim com um brajá de Exu, mas os vovós tiveram a sua própria fé em vida e com certeza tinham
com certeza muitos tinham fé em Exu também. Sem contar que existem, né, os pretos velhos quimbandeiros. Eu coloco essa palavra entre aspas porque não quer dizer literalmente que seja um preto velho que desce e trabalha em terreiro, que é unicamente de quimbanda, mas sim que são entidades específicas que, mesmo pertencendo à linha de direita, trabalham com energias tão densas quanto as de Exu e Pombogira, por exemplo. Trabalham, né, no cemitério e com a morte e tudo mais. Grandiosos feiticeiros e conhecedores dos mistérios do ocultismo. E Lili, eu espero que você tenha gostado do relato e que leia ele no canal do YouTube. Eu fico ouvindo todos os seus vídeos como podcast e quando trabalho enquanto trabalho no computador da empresa. Bom, a lição que eu gostaria de deixar com esse relato é que vocês jamais deixem a energia da casa de vocês ficar podre até nesse ponto. Cuidem energeticamente, além do físico, né, do teto onde você vive. Cuide de onde você mora e daqueles que moram ali também. Eles tiveram que me levar ao umbral para que eu visse o quão horrível e suja estava a energia do meu lar, e eu só agradeço por eles terem feito isso. Senão eu jamais teria tomado consciência de que eu precisava agir. Não só ignorar, né, e fingir que não tinha nada acontecendo. Ouçam os guias de vocês e ouçam aquilo em que vocês acreditam. Beijos, Lilica Repelica, amo você. Um beijo. Esse aqui era o meu apelido quando eu era criança. Lilica Repelica. Porque depois eu fui descobrindo, né, que geralmente todo mundo chama Liandra, assim, o apelido de Lilica, mas a questão do Lilica Repelica é que eu era apaixonada na marca e eu só usava a roupa da Lilica Repelica. Inclusive eu tinha uma blusa em específica que eu só queria usar ela todos os dias, eu usava, aí ela rasgou, minha mãe teve que costurar, e aí tipo, minha mãe tinha que lavar ela à noite, botar atrás da geladeira pra no outro dia ela tá seca e eu usar ela, né, e hoje eu acho que, né, isso é por causa dos probleminha de cabeça que eu tenho, mas na época todo mundo achava que era normal, e aí esse é meu apelido. E cara, esse relato, eu achei ele muito interessante, quando eu selecionei ele pra trazer, eu não tinha lido ele até o final, então eu não sabia qual ia ser o desfecho da história, mas eu tinha mais ou menos uma noção de que seria sobre, tipo, né, um desdobramento, até por conta do título, né, gente? Ninguém que tá vivo vai até um umbral e volta sem ter sido em desdobramento e tipo em sonho assim e tal. Gente, essas coisas são muito doidas, porque às vezes eu vejo uns vídeos aqui no YouTube, no TikTok, das pessoas tentando fazer desdobramento assim, sem mais nem menos. E, gente, isso é muito, muito perigoso. Porque tem muitos casos que a pessoa não consegue voltar. Ah, Leandra, e se não volta, o que acontece? Aí, às vezes, a pessoa morre. Eu já vi casos, tá, gente? Tô falando da boca pra fora, não. Às vezes, a pessoa, da noite pro dia, meio que entra em um tipo de coma e médico não sabe explicar o que tá acontecendo. E é a pessoa presa lá. No desdobramento, então isso é muito perigoso. Desdobramento, viagem astral, então, gente, muito cuidado ao tentarem ficar fazendo isso em casa. E aí eu quis trazer como uma forma que fica de alerta, né, porque eu sei que muita gente, assim, sem conhecimento nenhum, fica tentando fazer isso em casa, e é muito, muito, muito perigoso. Nossa vida, eu consigo fazer, mas eu sempre faço sem querer, tipo, mas eu já consegui fazer desdobramento e também já consegui fazer viagem astral. E, ai, não é bom não. Não sei porque que esse povo fica inventando de querer fazer esses troços, não é gostoso não. Nossa, depois, eu lembro que teve um que aconteceu, mas foi porque uma entidade específica, que eu ainda não descobri quem queria me mostrar uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber. E aí eu sempre pedi muito pra espiritualidade me mostrar. Só que foi uma coisa que aconteceu numa vida passada minha. E isso aconteceu, na verdade, 2 vezes. Aí, só que em uma, gente, eu já até comentei com vocês, uma que eu já comentei, que eu fiquei uma semana inteira mal, tipo, muito, muito, muito mal. Porque assim, eu queria ver, beleza, a entidade me levou lá e me mostrou. Eu pedi pra ver. Só que é igual ela falou no relato, você fica sentindo aquela dor, aquela tristeza. Aí só de falar e de lembrar das cenas que eu vi, eu fiquei assim, nossa, desolada. Ai, muito triste. E aí eu queria muito ver, né, porque eu queria saber quem era. Tipo, eram 4 meninas que uma vez, foi no meu aniversário do ano de 2022,
sei se foi... Acho que foi no meu aniversário do ano de 2023. Foi no dia mesmo do meu aniversário, assim, na noite eu tive um sonho. Aí, tipo, eu encontrei essas meninas no sonho. E eu senti que foi, né, tipo, ali foi um desdobramento, foi uma viagem astral, foi um negócio muito doido. E aí, eu queria saber quem elas eram, só que elas não falavam. E tinha sido a primeira vez que eu tinha sonhado com elas. Aí elas começaram a comentar que não tinha tempo pra me explicar, porque elas fizeram muitas coisas pra poder conseguir passar o dia do meu aniversário comigo. Então a gente, tipo, falando, a gente não pode perder tempo. Foi muito, como que elas falaram? Foi muito trabalhoso o negócio, assim, trazer você aqui, porque você gostava muito daqui. E aí o lugar, realmente, eu me familiarizava com o lugar, mas eu não sei que lugar é esse. Tipo... parecia uma estação de trem, mas aí tinha um restaurante, era um lugar muito bonito, assim. Inclusive, eu já vi fotos, mais ou menos, desse lugar. Fica na Itália, mas eu não tenho certeza se é o mesmo lugar do meu sonho, não sei. E aí, beleza, aí só que depois, passou muito tempo, aí eu queria que a espiritualidade me mostrasse quem eram essas meninas. E por que que, tipo, elas eram muito jovens, porque deu pra perceber que elas faleceram jovens. Porque elas eram mais novas que eu, e aí no sonho elas me contaram que, tipo, nessa vida a gente não se encontrou, e a gente também, acho que depois nem ia se encontrar, porque a gente nunca mais ia meio que encarnar juntas, era um negócio assim, eu não lembro muito bem. E aí eu queria muito saber quem elas eram. Aí, no caso, a espiritualidade foi uma mulher, me levou, acredito que foi pra minha vida passada, não sei, me mostrou o que aconteceu com elas. E nossa, foi tipo assim, era como se estivesse acontecendo tipo uma guerra, um troço assim, não sei explicar, mas era muita muvuca e tal. Aí eu vi elas morrendo, e nossa, meu Deus do céu, gente, eu fiquei uma semana mal. Aí eu me arrependi, aí tipo, nunca mais pedi pra ficar vendo essas coisas, que é melhor deixar o passado no passado, não ficar procurando essas coisas. E gente, esse negócio é muito perigoso, porque às vezes você pode ir pra um lugar e aí você pode não estar preparada, pode não ter ninguém ali respaldando por você, e às vezes você pode não conseguir voltar, então é muito perigoso. Mas enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato, e agora a gente vai pro próximo. Esse se chama O Dia em que Zé Pilintra me mostrou que o meu ex estava me traindo. Boa tarde, Lia, eu espero que esteja bem. O meu relato ocorreu 4 anos atrás e eu ainda estava com o meu ex-namorado. E bom, minha vida nessa época estava muito corrida, pois eu estava em uma fase complicada ali de muito estudo e trabalho. E o meu ex estava no primeiro ano da graduação dele. Com o passar do tempo, eu fui notando ali uma mudança no comportamento dele e achava assim muito estranho tudo isso e pensava muito, né, a respeito. Até que um certo dia, tínhamos ali discutido por mensagem e, para não esticar a discussão, eu resolvi ir dormir. Peguei no sono e quando eu adormeci, eu acabei tendo um sonho com o seu Zé Pilintra, onde ele me convidava para comer sentada ali no chão com ele. E tinha, sabe, um banquete gigantesco. Após me deliciar ali nas comidas ao lado dele, ele olhou para mim e falou que precisava me mostrar uma coisa. E eu aceitei ver. Nesse exato momento, nos transportamos para o ponto de ônibus da faculdade do meu ex, onde eu vi ele beijando uma menina, na qual ele já tinha me mostrado pelo Instagram e dizia ser a amiga lésbica dele. Eles sempre lançam umas assim, né? Bom, no momento eu fiquei muito atordoada, né? Acabei ali despertando, e nisso que eu desperto já era de manhã. Eu fiquei com isso na cabeça e resolvi tentar descobrir se realmente ocorreu algo, né, entre os dois. Acabei mandando uma mensagem bem educada e com muitas dúvidas para a menina pelo direct do Instagram, falando que ele já tinha me contado tudo, mas era mentira, né? E que eu já sabia do envolvimento dos dois e gostaria de saber por parte dela o que realmente estava acontecendo. E foi nesse momento que ela me respondeu que realmente, né, eles estavam ali se envolvendo e que sentia muito por tudo que estava acontecendo. Bom, o meu mundo nesse momento, né, caiu e seu Zé Pilintra estava me mostrando em sonho uma traição do meu ex. Essa é a história, o mais resumida possível. Eu tenho muitas outras, né, que pretendo enviar para você. Amo e admiro muito seu trabalho e parabéns pelo comprometimento. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, como que pode, né? Nunca esconda nada de mulher, gente, porque em sonho. Sempre vai acontecer alguma coisa que a gente vai descobrir. Eu acho muito doido isso. E, cara, eu imagino...
Seu Zé Pilintra, tipo, ah não, eu vou ter que aparecer em sonho, não é possível. Olha o que essa coisa tá fazendo com a minha garota. Não, tem que aparecer. Aí ele foi, preparou um banquete pra você, sempre muito gentil. Ai, gente, e você viu que ele te alimentou antes de te soltar a bomba, né? Sempre um querido. Ai, gente. Ó, é trágico, né, ser traída. Se bem que, assim, eu nunca descobri nenhuma traição, né? Então só é corno quem descobre. Aí eu nunca descobri. Já descobri mentira, traição não, mas acredito que deve ser bem tenso. Mas enfim, ó, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo, e esse se chama O Preço da Inveja. E eu achei muito interessante que a pessoa que enviou já colocou aviso de conteúdo. Esse relato contém temas sensíveis e pesados, incluindo rituais, perturbação espiritual, maldições e descrições gráficas de horror, e todos os nomes e locais mencionados foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Então vamos lá. Então vocês já sabem que é um relato pesado. Bom, vamos lá. Sabe, Leandra, eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava, assim, nessas coisas de espíritos. Deixa eu só desligar o ar. Maldições, energia negativa, essas coisas. E isso sempre me pareceu um amontoado de superstições, sabe? Coisas pra assustar gente ignorante, sabe? Mas a vida, ela tem uma maneira estranha de mostrar que a nossa visão de mundo nem sempre é a única verdade. E infelizmente eu precisei aprender isso da pior forma possível. Eu tinha tudo: beleza, um emprego dos sonhos, um relacionamento estável e o respeito de todos ao meu redor. Eu era aquela pessoa que as outras pessoas desejavam ser, embora eu nunca tenha, sabe, pedido para ocupar esse lugar. Acho que as pessoas me viam, sabe, como um exemplo, assim, de sucesso e felicidade, algo a ser invejado. E é aí que a minha história começa, com essa inveja. Tudo começou quando eu consegui aquele cargo, o mesmo pelo qual eu e minha melhor amiga, Bianca, havíamos disputado de forma não oficial, sabe, por um certo tempo. Ela nunca me disse, né, com todas as letras, mas eu sabia que ela almejava o mesmo. Nós nos conhecemos na faculdade e fomos inseparáveis por anos, compartilhando ali sonhos, confidências e até mesmo desilusões amorosas. Eu era a loira sorridente e ela a morena misteriosa, uma combinação que parecia destinada a ser inseparável. Eu me lembro do dia em que eu recebi a notícia. Haviam me oferecido a posição de coordenadora de um projeto internacional, algo que qualquer profissional na minha área daria tudo para conseguir. Eu estava assim extasiada, mas ao mesmo tempo preocupada com a reação dela. Bianca sempre foi muito competitiva, mas assim de um jeito que parecia inofensivo. E naquele dia, quando eu lhe contei, ela sorriu, né, um sorriso um pouco forçado talvez, mas ainda assim um sorriso. Você merece, Camila. Sempre foi melhor que eu nisso. Ela disse, abraçando-me, mas com um pouco mais de força ali do que o habitual. Eu deveria ter percebido os sinais, mas como eu poderia? Ela era a minha melhor amiga, aquela em que eu confiava cegamente. E nunca me passou pela cabeça que por trás daquele sorriso havia algo mais, sabe? Algo escuro ou maligno. Os primeiros meses no novo cargo foram maravilhosos. Eu viajava constantemente e eu conhecia pessoas influentes. E o melhor de tudo, eu tinha a chance de fazer a diferença no mundo. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os pequenos desconfortos físicos. Cansaço, dor de cabeças constantes, uma sensação de peso nos ombros, sabe, que não me deixava em paz. Eu achei que fosse apenas estresse, né, uma reação natural ali à minha nova rotina exigente. Mas então vieram os sonhos. Os sonhos. No início, eram apenas pesadelos normais, se é que se pode chamar assim. Eu acordava no meio da noite suando frio e com o coração disparado. E sempre a mesma coisa. Era uma figura escura, indistinta, que me observava à distância, sussurrando coisas que eu não conseguia entender. E isso durou meses. Mas, né, as coisas pioraram. Eu comecei a perder cabelo e no início pequenas mechas que eram assim, pequenas mechas que eu encontrava no travesseiro pela manhã.
Depois tufos inteiros que caíam no chuveiro. Eu chorava toda vez que isso acontecia e insistindo ali impotente enquanto a minha beleza. Algo pela qual eu sempre fui conhecida. E eu via aquilo escoando ali, né, ralo abaixo. E como se não bastasse isso, eu também comecei ali a ganhar peso de maneira inexplicável. Eu mal comia, quase não tinha apetite, mas mesmo assim os meus vestidos já não me serviam mais. Era como se algo dentro de mim estivesse me devorando e transformando-me em uma versão distorcida do que eu era. Gente, esse relato tá me deixando meio que emocionada, porque meus olhos estão cheios d'água, porque eu tava passando por isso há pouco tempo atrás, eu ainda tô passando, mas parte já foi desmanchado, então, tipo, parece que é eu descrevendo o que tava acontecendo comigo. Nossa, tipo, eu tô realmente emocionada, porque eu sei o que ela passou, né, enfim. Ai, mas enfim, Bom, meu relacionamento, que até então havia sido uma das maiores alegrias ali da minha vida, começou a desmoronar. Eu e meu namorado Henrique estávamos falando sobre casamento e filhos antes de tudo isso acontecer. Mas ele começou a se afastar, como se algo nele soubesse que eu não era mais a mesma. Eventualmente, ele terminou comigo, dizendo que não aguentava mais me ver daquela forma, que não conseguia lidar com o que estava acontecendo comigo. E então, como se não bastasse, eu descobri que ele estava com a Bianca. No meu caso foi diferente, não foi isso não. Mas, gente, calma aí. A minha melhor amiga. Meu Deus. Foi o golpe final, Leandra. Eu estava sozinha, completamente destroçada. Eu fui demitida do trabalho porque eu já não tinha mais a energia ou foco para dar conta das minhas responsabilidades. Eu tive que vender o meu apartamento de luxo e voltar para a cidade pequena onde eu cresci e morar na casa da minha mãe. Uma mulher simples, né, que não sabia o que fazer para me ajudar. E foi lá que eu encontrei uma velha conhecida, Dona Rita, que já havia trabalhado na casa dos meus pais como empregada quando eu era criança. Agora ela era mãe de santo em um terreiro de Umbanda na cidade vizinha. Ela me viu e, ao contrário de todos os outros, não ficou chocada com o meu estado. Ela apenas olhou nos meus olhos e disse: "Minha filha, você está carregando uma coisa muito pesada. Alguém fez um trabalho muito forte para te destruir." E aí eu ri, sabe? Não era possível, não. Claro que não, isso era loucura. Mas naquele momento eu não tinha mais nada a perder. Eu fui até o terreiro com Dona Rita, pensando que, se não ajudasse, pelo menos, sei lá, poderia me dar algum consolo. Quando eu entrei no terreiro, eu senti uma energia diferente. Algo que eu nunca havia experimentado antes. Era como se o ar estivesse carregado de uma presença. Algo antigo e poderoso. Eu fui recebida por uma entidade que me fez sentar em um banquinho de madeira ali no meio do salão. A entidade que estava incorporada em um dos médios era Zé Pilintra. E eu sabia disso porque a Dona Rita me contou antes. Ele tinha um olhar penetrante, como se pudesse ver através da minha alma. Ele me disse em uma voz que não era a do médium, e disse o seguinte: "Moça, o que te fizeram foi coisa feia, pesada. Quem fez isso queria ver você morta. E ver você se acabando devagarinho, para poder tomar o seu lugar." Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim, uma parte que eu havia ignorado por tanto tempo, sabia que era verdade. Ele pediu para eu beber uma infusão ali de ervas que prepararam lá na hora, e logo em seguida começaram o trabalho de limpeza. As luzes do terreiro se apagaram, restando apenas algumas velas acesas, e os cânticos começaram. Era um som ancestral que parecia reverberar dentro do meu próprio corpo, como se estivesse despertando algo ali adormecido. Foi durante essa limpeza que eu vomitei pela primeira vez. Eu senti algo se revirando no meu estômago e, antes que pudesse me controlar, eu expeli um líquido grosso e cinzento, cheio de coisas que eu não conseguia identificar.
eram fios de cabelo, pedaços de unha e outros objetos que pareciam ser de natureza ritualística. Eu vomitava sem parar, até que não havia mais nada dentro de mim. Quando finalmente terminei, eu estava exausta, como se tivesse sido drenada, sabe, de toda a minha energia. A entidade me disse que o que havia expelido era parte do mal que me foi colocado. Um trabalho feito com sangue, cabelo e outras coisas que faziam parte do meu corpo. E aí foi me dito: alguém muito próximo a você, alguém que desejava tudo o que você tinha, que iria te destruir. Não por ódio, mas por inveja. E essa pessoa foi sua amiga, aquela que você achava que estaria ao seu lado para sempre. Eu queria gritar, correr, sabe, negar tudo aquilo. Mas como que eu poderia? A essa altura, eu estava tão destroçada, assim, tão quebrada, que aceitar a verdade foi quase que um alívio. Zé Pilintra me disse que, para desfazer completamente o trabalho, eu precisaria frequentar o terreiro, fortalecer meu espírito e me proteger. Mas ele também me alertou: essa coisa que te jogaram ainda vai tentar te pegar de volta, mas agora você não tá mais sozinha. Eu saí daquele terreiro com um misto de emoções: alívio, medo e uma sensação de estar em um campo de batalha invisível. No início parecia que as coisas estavam melhorando. O meu cabelo parou de cair e eu comecei, a perder o peso que havia ganhado. Mas os sonhos voltaram, e piores do que nunca. A figura que antes me observava à distância agora estava bem na minha frente. Suas feições indistintas haviam se transformado em algo demoníaco, com olhos vermelhos e garras afiadas. Ele se aproximava de mim nos sonhos, sussurrando que a minha alma já lhe pertencia e que eu nunca mais seria livre. Eu acordava gritando, com o som ali da risada demoníaca ainda ecoando nos meus ouvidos. As coisas na casa começaram a se mover sozinhas. Portas batiam no meio da noite, as luzes piscavam e o rádio ligava sozinho, sempre assim tocando músicas que falavam sobre morte e sofrimento. A minha mãe começou a ficar assustada e eu sabia que eu precisava voltar ao terreiro. Os rituais foram ficando cada vez mais intensos. A entidade Exu Caveira foi chamada ali para me proteger e ele me disse que a luta estava longe de terminar. Eu comecei, a frequentar o terreiro semanalmente, sempre com aquela sensação de estar sendo observada, de que algo ainda me seguia. E durante esses rituais eu via coisas que me faziam questionar a minha sanidade. Sombras que se arrastavam pelo chão, risos que vinham assim de canto escuro e às vezes o toque gelado de uma mão invisível que me fazia arrepiar dos pés até a cabeça. Levou quase 2 anos, Leandra, para que eu conseguisse me livrar de tudo aquilo. Foram 2 anos assim de luta, de dores, de noites sem dormir, mas no final eu fui mais forte. Bianca, ela não teve a mesma sorte. Pouco tempo depois da minha última sessão no terreiro, ouvi dizer que ela sofreu um acidente estranho que a deixou paralítica. Dizem que ela vivia vendo coisas e que estava obcecada com espíritos, que acabou enlouquecendo. Eu nunca mais a vi e não sei se quero ver. Hoje eu continuo frequentando o terreiro, não apenas para me proteger, mas porque eu sei que a minha história com o sobrenatural está longe de terminar. Existem forças lá fora que ainda estão de olho em mim e eu preciso estar preparada. Mas de uma coisa eu sei, Leandra, eu nunca mais vou subestimar o poder da inveja e a capacidade que algumas pessoas têm de nos destruir por dentro, assim, por mais próximas que estejam de nós. Essa foi só uma das minhas histórias e aí se você quiser ouvir mais, basta perguntar, mas vou te avisando, dormir depois pode ser um desafio. Gente, que loucura. Se você tiver mais histórias, pode mandar pra gente, tá? Porque a gente gosta. E, gente, no início do relato, assim, as coisas que ela foi falando é muito parecido com uma questão que eu passei recentemente. Eu até comentei com vocês em um outro vídeo. Que eu comecei, a frequentar o terreiro recentemente, aí eu descobri. E, gente, é muito doido, tá? Realmente, o cabelo cai, você ganha peso sem nem comer. Tipo, sem mais nem menos, é muito doido. Então a gente tem que ficar realmente muito de olho, porque a qualquer sinal que tá acontecendo, alguma coisa assim, é bom a gente procurar ajuda.
De repente, no caso dessa seguidora, se ela tivesse procurado ajuda antes, não teria chegado ao estado que chegou dela ter perdido, tipo, tudo, sabe? Porque não é normal, gente, do nada, por exemplo, cabelo cair, você começa a brigar, ver coisa, sonho estranho, aí você começa a ficar doente do nada, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, não é normal. Então, por isso é muito importante a gente ficar sempre atento aos detalhes para logo procurar ajuda, para as coisas não chegar ao ponto, por exemplo, que chegou dessa minha seguidora, que infelizmente perdeu muita coisa, assim, que ela batalhou pra conseguir conquistar. E em relação, no caso, à menina, é porque o que acontece? Quando as pessoas, elas fazem isso, fazem essas demandas, quando é descoberto e aí a pessoa começa a desfazer as demandas, retorna pra pessoa. Então, assim, o que ela, né, fez pra você, você descobriu, voltou pra ela. Então ela meio que tá colhendo o que ela plantou. E dizem que isso é explicado quando a pessoa procura as entidades pra fazer trabalho ruim. Tipo, ó, vou fazer, mas você sabe que se ela descobrir, se ela começar a desfazer, volta, né? E aí, às vezes, a pessoa, já até comentei isso antes, a pessoa fica ali com uma autoestima gigantesca, achando que a pessoa não vai descobrir. E aí descobre e acaba acontecendo de voltar pra ela, né? Mas, ó, tenso. Mas enfim, ainda bem que hoje pelo menos tá tudo bem com você. E se tiver mais relatos, pode mandar, tá bom? Ó, um beijo. E agora a gente vai pro próximo relato, que se chama Me Demandaram e Fui Salva pelas Minhas Entidades. Olá, Leandra, eu me chamo fulana, por favor não revele o meu nome. E os nomes envolvidos na história já estão trocados. Depois de muito tempo assistindo os seus relatos, eu resolvi te mandar um que aconteceu comigo e que acabou me levando a conhecer a Umbanda, que é a minha atual religião. Eu estudava em uma universidade bem conhecida aqui no Brasil, no estado de Minas, no ano de 2015. Em 2017, eu comecei a estagiar em uma empresa e acabei ficando muito amiga dos outros estagiários, incluindo João, que na época namorava Maria. E eu já deixo bem claro que eu sempre tive muito respeito por pessoas comprometidas e nunca houve nenhuma situação que pudesse ser mal interpretada. Até porque eu só via a galera da empresa ali no horário de trabalho e em confraternizações da empresa, visto que estudávamos em instituições diferentes. Mas enfim, em uma dessas confraternizações, Maria estava presente e apenas eu de estagiária mulher. Então, estávamos assim na mesma mesa e conversando. Inclusive, quase todos ali estavam acompanhados, eu também. Porém, todas as vezes que eu tentava puxar assunto com Maria, ela me olhava com cara feia e não me respondia. Daí, eu também não falei mais nada. Também não sou besta, né? Mas enfim, aí do nada, assim, ela parece que literalmente... parece que ela literalmente cismou comigo ao ponto de, em um momento, eu receber uma notificação ali no telefone e fui responder a mensagem. E a Maria estava ao lado ali na mesa. E o João estava mexendo no celular nesse momento. E imagino que ela pensou que, sei lá, estávamos conversando ou algo assim. A mesa em que estávamos era ao lado de um corrimão. A Maria simplesmente subiu e ficou olhando o que eu estava digitando no meu telefone. Obviamente que eu não estava conversando com o Jurandir dela. Mas enfim, essa situação passou e eu até achei engraçado. Esqueci e continuei vivendo a minha vida. Nessa mesma época, uma das minhas melhores amigas estava passando por um período bem difícil. Ela estava ali com depressão, né, uma depressão muito forte, e por isso acabou trancando o curso. Daí, eu e mais 4 amigos resolvemos ir passar o final de semana na cidade dela para fazermos uma visita e tentarmos ali animá-la, né, de alguma maneira. E lembra que eu disse que eu estava acompanhada ali no episódio da Maria? Pois bem, eu ficava com esse rapaz que era candomblessista e médium desde criança, sabe? Muito sensitivo. E quando fomos visitar a minha amiga, já não ficávamos mais, mas nos tornamos amigos e conversávamos às vezes pelo telefone. Chegamos ali na casa da minha amiga Clara na sexta e no sábado pela manhã combinamos de ir em uma cachoeira antes do almoço, porque era muito perto ali da cidade e naquela noite haveria uma festa de rodeio, sabe? Essas festas de cidade pequena mesmo. E, bom, foi o que fizemos. Acordamos, né, Clara ali cedo,
fomos lá pra cachoeira, nadamos, achamos ali uma lanchonete que tinha sinuca e jogamos uma partida porque começou a chover. Mas acho importante salientar que nenhum de nós ingeriu bebidas alcoólicas. E logo quando a partida de sinuca acabou, a chuva também acabou, meio que assim como mágica, e isso era por volta de umas 10 horas da manhã. Então resolvemos voltar para a cidade, né, para poder comprar ali os ingredientes do almoço. Estávamos em 2 carros, eu e meus 4 amigos em um, enquanto Clara estava com sua cunhada em uma caminhonete. A estrada que iríamos pegar era bem chatinha, não tinha assim acostamento e tinha muita curva. E por mais que era pertinho, começamos bem assim devagar. E Leandra, eu estava assim no banco de trás, no meio, bem de frente para o retrovisor. Na primeira curva, eu olhei no retrovisor e vi do nada a caminhonete em que as duas estavam girar na curva e cair ali do barranco. E detalhe, o nosso carro estava tipo a 40 km por hora e elas estavam atrás, mais devagar ainda. Foi assim um dos piores dias das nossas vidas. Quando chegamos no local ali do acidente, o carro havia passado em cima da minha amiga. Eu não sei nem assim citar todas as lesões que ela teve, sabe? O pulmão foi esmagado, ela quebrou várias costelas, quebrou o quadril em vários lugares, quebrou o maxilar, perdeu muitos dentes, lesionou a coluna em uns 3 lugares diferentes, teve hemorragia, assim, tudo o que você pensar. E quando eu cheguei, ela estava de lado ali afogando em seu próprio sangue. Ficamos em choque, a cunhada dela bateu a cabeça e teve fratura exposta no fêmur. E em questão assim de 10 minutos o socorro chegou e enquanto íamos atrás da ambulância para o hospital, o rapaz que eu ficava me ligou. Eu estranhei porque não conversávamos há muitos dias, mas quando eu atendi, ele simplesmente perguntou o que tinha acontecido comigo. Porque o seu Zé Pilintra havia avisado que tinham me demandado e era para ceifar a minha vida da pior maneira possível. Disse também que havia acontecido uma tragédia e me pediu para procurar uma casa de umbanda ou candomblé para poder me ajudar urgentemente. E, se possível, que eu fizesse isso naquele mesmo dia. Assim, eu não entendi, né? Eu estava completamente atordoada com a situação ali da minha melhor amiga, mas resolvemos voltar para a cidade em que estudávamos, visto que a minha amiga seria transferida para um outro hospital com a possibilidade de sobrevivência abaixo de 0. Aquela foi a pior semana da minha vida. Eu não conseguia dormir à noite, né, com facilidade, e quando eu dormia, eu tinha paralisia do sonho todas as vezes. E eu sempre me via dormindo e ficava assim, né, perambulando no apartamento. E isso acontecia tipo uma viagem astral, coisa que eu já fazia desde criança. Mas enfim, quando eu tentava voltar pro meu corpo, sabe, puxar mesmo, era como se tivesse alguma coisa me impedindo de voltar. E isso estava acontecendo em todas as noites. Eu até pedi para um dos meus melhores amigos dormir lá comigo por uns dias, né? Na verdade, eu chamei porque ele era gamer e trabalhava em um pub, então ele trocava o dia pela noite. Então ele ficaria acordado jogando e quando visse ali que eu estivesse tendo uma paralisia do sono, ele poderia rezar e falar comigo, né, para me ajudar a ir voltando. Mas enfim, até que eu não aguentei e acabei procurando um terreiro de candomblé, pois eu pensei, eu não sou boba nem nada. Vou em um terreiro diferente, né, do que ele me indicou, porque se for verdade isso aí, lá vai ser revelado, né, aí eu vou realmente descobrir. Então ela foi num terreiro diferente do que ele frequentava. Bom, eu cheguei no terreiro aos prantos já. Na época eu era estudante, né, extremamente quebrado, eu não tinha R$1 para oferecer um pacote de velas. E ela já me levou para dentro ali da sala que jogava búzios e lá ela já me perguntou: no seu trabalho, você tem algum amigo que namora? E talvez, sei lá, a namorada dele tenha ciúmes de você? Eu fiquei paralisada. Sabe quando passa um filme na sua cabeça? Foi o que aconteceu em relação à situação, né, que eu citei de João e Maria. E aí a mãe de santo seguiu falando: minha menina, essa moça fez um trabalho de demanda pedindo a sua morte. De maneira, assim, mais horrível que você possa imaginar. E ela gastou muito dinheiro e fez algo muito bem feito. Você só está viva porque a sua mãe estava orando por você na sua casa naquele momento.
e por ser médium ela pressentiu e orou muito. Você não vai a uma igreja, não vai a um centro espírita, não ora, não reza, né? E qualquer fé é válida e você não está cuidando de nenhuma. Qualquer trabalho pegaria se não fosse a oração da sua mãe e a força dos seus guias, que te carregam no colo para não entrar naquela caçamba que te carregaram no colo para você não entrar naquela caçamba da caminhonete. Porque sim, um fato que eu esqueci de mencionar é que como o nosso carro estava muito cheio, eu cheguei a sentar na caçamba da caminhonete porque era perto, né? E estava fazendo muito calor. E aos prantos, a única coisa que eu perguntei foi se a minha amiga sobreviveria. Aí a mãe de santo sorriu e disse: o trabalho não era para ela. Sua amiga vai sobreviver e sem nenhuma sequela. Pegou nela de raspão porque a vibração dela estava muito baixa. Ela havia tentado tirar sua própria vida e estava afundada em depressão, mas não era a hora dela e isso não vai levá-la. E aí, depois disso, a mãe de santo fez um ebó em mim e fizemos algumas outras coisas no terreiro ali para poder me limpar. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei um dia lá recolhida. Eu tomei vários banhos, rezavam em mim a madrugada inteira por uma semana e depois eu não podia sair de casa após anoitecer. Não podia beber e nem ter relações sexuais e usava alguma coisa contra Egum. E detalhe, naquela semana saiu gente até debaixo da terra na porta do prédio para me levar para rolês que magicamente ganhei cortesia. Ou churrasco e etc. Mas, me mantive firme e adivinhe só. O trabalho foi desfeito 2 meses depois. A minha amiga, o trabalho foi desfeito e aí 2 meses depois a minha amiga acordou do coma pedindo para me ver. E depois de apenas 2 cirurgias, o corpo dela simplesmente começou a se regenerar sozinho. Sim, Liandra, sozinho. Foi assim, um verdadeiro milagre. O caso dela ficou muito famoso no hospital em que esteve internada. Ela realmente foi salva e não tem nenhuma sequela do acidente. Fez muita fisioterapia e mesmo com expectativa, de tetraplegia, ela anda e vive como antes. Na verdade, até melhor. Porque depois do que aconteceu, ela passou a viver super bem. Hoje está casada e o primeiro filho dela está a caminho. Eu comecei a frequentar de vez em quando, o terreiro que me salvou, e em uma gira de Exu, seu caveira, de uma mãe de santo ali de fora que visitava a casa com os seus filhos nesse dia, assim que desceu em terra, disse o seguinte pra mim: moça, você escapou da morte por pouco, hein? A moça que te demandou amarrou o rapaz e acha que vai ficar tudo bem. Ela amarrou o rapaz e acha que vai ficar tudo bem, pois o que é dela vem rápido. Pode ficar então descansada. Bom, umas 2 semanas depois, esse rapaz comentou na empresa em que estagiávamos que haviam terminado. E Liandra, era um namoro assim de infância, sabe? Eles eram muito unidos e as famílias também. E aí o rapaz disse que foi algo muito feio e que não tinha nem coragem de contar o que havia ocorrido. Pra ser bem sincera, eu não tive nem curiosidade de saber. Mas a moça, eu stalkeei algumas vezes e ela não parece feliz. Descuidou de si, do corpo e parece viver com depressão. O meu amigo da empresa hoje está noivo com uma moça que é nossa colega de profissão e é incrivelmente linda e gente boa. A cunhada da minha amiga se recuperou rapidamente também e eu hoje voltei para minha cidade. Tenho meu próprio negócio e sou um bandista. Eu trabalho com Dona Maria Quitéria e minha senhora já me livrou de muitas encrencas e outras demandas. Tenho muito amor pela religião. Eu vim de um berço evangélico e tive que quebrar vários preconceitos quando me vi diante disso tudo. Pude perceber que o bem e o mal, eles estão nas pessoas. E hoje eu sou muito grata e esperta com as pessoas também. Enfim, tenho vários outros relatos, ainda te enviarei. Adoro seu canal e desculpa a falazada. Eu tenho TDAH e espero que tenha ficado claro.
É um relato enorme, né? Mas reduzi o que deu. Mas é a história mais linda que já vivi em relação ao amor de mãe e proteção dos meus orixás e meus guias. Eu espero que leia. E eu vi em suas redes sociais que você é filha de Mamãe Oxum, como eu. E eu espero que consiga se encontrar na religião e em uma casa bacana. Um beijo, muito sucesso e muito axé. Ó, muito obrigada. Um beijo. E que bom. Ó, muito axé pra você também. E que bom que no final deu tudo certo. E, gente, isso que ela falou assim mais pro final do vídeo é realmente muito verdade. E assim, muito interessante. A maldade, ela tá nas pessoas. Condena-se muito religiões, né? As pessoas falam, ai, que não sei o que lá, que fulana faz feitiço porque frequenta tal lugar. Gente, se vocês soubessem que pessoas de outras religiões também conseguem, né, fazer oração de trás pra frente. E, gente, isso tá na pessoa. Tá na pessoa. Nunca pensem assim, ah, não, fulano nunca vai me fazer mal porque fulano, sei lá, frequenta tal igreja e tal igreja condena esse tipo de coisa. E sim, gente, todo mundo condena fazer maldade, mas às vezes tá no coração da pessoa, você não sabe o que se passa na cabeça, não sabe o que se passa no coração, então a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente confia, sabe? Igual ela falou, né, como eu não sou boba nem nada, procurei um terreiro. Realmente, gente, viu que tem alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa diferente? Isso mesmo, procura ajuda, não fique esperando chegar, sabe? No seu limite pra você procurar ajuda, porque se for um trabalho de morte, vai ceifar a vida da pessoa. Então, assim, fiquem sempre atentos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa coletânea de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho pra enviar os relatos. Hoje foi aqueles relatos grandes, né, gigantescos. Isso deve dar um trabalho pra escrever. Então, assim, quero muito agradecer pelo carinho também que vocês têm comigo e agradecer a cada um de vocês que tenha ficado até o final do vídeo. E é isso. Um beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.